Bom dia a todos. Acho que o tema depressão é um dos temas mais pulsantes de hoje em dia. Os mais antigos aqui devem ter convivido com essa realidade. Antigamente, você pegava numa tarde de consultório, fosse você psiquiatra ou não, um outro caso de disfunção emocional. Hoje é uma verdadeira epidemia. Hoje estima-se que, nesse momento, pelo menos 40% da população do mundo está com alguma disfunção emocional. Depressão chega a 20 e pouco por cento do mundo está depressivo hoje. Obviamente, os fatores são inúmeros, e é isso que nós vamos discutir aqui. Bom, a questão da emoção, por que está tanta gente depressiva? Possivelmente por conta do número enorme de ingerências psicossociais. Existe uma grande briga entre as pessoas que fazem a neuropsiquiatria e os psiquiatras mais clássicos, um achando que a depressão é uma disfunção meramente neuroquímica, e outros achando que é basicamente a disfunção psicossocial. Na realidade, o meio termo é que é o ideal. Interações psicossociais possivelmente geram desarmonias neuroquímicas que perpetuam ou geram esses casos de depressão. Só para fazer uma discreta revisão, lembrar que todas as nossas emoções estão ligadas hoje não, sempre estiveram a esse sistema, o sistema límbico. Nós temos um sistema muito bem organizado e ainda pouco decodificado, que coordena e modula todas as nossas informações, todas as nossas emoções. O sistema límbico, né, que é formado por componentes corticais e subcorticais. Você vê, cada estrutura dessa aqui tem uma função importante. Então, o tálamo, o hipotálamo, a amígdala. Eu vou falar de algumas delas para vocês verem assim, como são determinantes na dinâmica do nosso comportamento. Você vê aqui, ó, a amígdala cerebral, vocês estão vendo ali, a amígdala é uma coisinha pequenininha, mas ela é que é responsável para a expressão de medo. Vários experimentos com os animais mostram que você pode aumentar o medo do animal, diminuir, trabalhando sobre essa amígdala. Se você dá um choque, você estimula eletricamente essa amígdala, você pode gerar sintomas de pavor. Possivelmente, as pessoas com alguns quadros ansiosos importantes ou com pânico, deve ter uma desarmonia na amígdala. O hipocampo, essa área super importante da regulação do componente emocional, estresse, memória, raiva. Por exemplo, sabe-se hoje, por exemplo, que o hipocampo de um raivoso é diferente do hipocampo da pessoa que não é raivosa. Por que o animal, o cachorro, quando tem a raiva, o vírus da raiva, ele fica raivoso? Exatamente porque o vírus da raiva compromete a rede neuronal do hipocampo. Certo? Então, cada segmento desse regula uma expressão emocional, que, em conjunto, dão tons da nossa emoção. E o córtex pré-frontal, essa área tão importante de associação, de comportamento, de seleção dos nossos comportamentos, né, que faz você planejar, organizar, né, é o córtex pré-frontal. Você deve se lembrar daquela cirurgia, a lobotomia pré-frontal, tem até filmes com isso. Você faz uma lesão no lobo pré-frontal e a pessoa modifica completamente seu comportamento. Então, o lobo pré-frontal, além de ser uma estrutura muito importante na modulação da dor, é determinante no nosso comportamento. A área septal, essa área septal é relacionada com nosso ritmo respiratório, sede, prazer. Como ela também está relacionada com o hipocampo, uma lesãozinha nesse pequeno núcleozinho gera pessoas raivosas, animais raivosos. E o giro do símbolo, né, que tem uma grande uma estrutura de modulação e harmonização das nossas expressões emocionais. Existe a chamada singulotomia, que é uma cirurgia, uma psicocirurgia que se faz em pacientes que têm disfunções emocionais graves, intratáveis. Então, o hipotálamo, nem precisa falar, né? O hipotálamo é uma glândula mestre que regula e modula a função de todas as outras glândulas do nosso corpo. Então, esse sistema harmonizado
é que nos torna mais calmo ou menos calmo. Então, foi só uma lembrança, lembrar. Nossa expressão emocional não acontece por acaso. Existe um sistema harmonizador, gerenciador das nossas emoções. E quando nós, por algum motivo, desarmonizamos algum desses segmentos, nós ficamos doentes, emocionalmente doentes. Eu coloquei aqui esse estresse prolongado, o caminho do desequilíbrio. Isso aqui é parte de uma aula que eu dou sobre o estresse na geração de doença. Eu só coloquei esse slide para lembrar um aspecto relacionado à emoção. Lembrar que o que está acontecendo hoje com as pessoas? Se você tem um medo, uma agressão, um estresse grave, imediatamente você vai se armar para fugir, para brigar, para se proteger. Isso é o via de estresse rápido. E nós temos uma via de estresse mais lenta, que é modulada pelo cortisol. Então, você se estressa, daqui a pouquinho o cortisol vai e baixa. Você se estressa, o cortisol sobe, e daqui a pouco ele baixa. O que está acontecendo hoje? O que os pesquisadores entendem que pode estar acontecendo hoje? As pessoas, esse mundo de hoje, o estresse, a eleição da Dilma, Jornal Nacional, essas coisas assim, isso estressa você, faz mal à sua saúde. Então, você fica estresse, essa coisa continuada, o seu cortisol fica alto. Ele não volta aos níveis normais. Hoje, acredita-se que o percentual de pelo menos 40% dos pacientes depressivos, se você dosar o cortisol dele, o cortisol vai estar aumentado. E essa imagem aqui mostra aqui, ó, o estresse prolongado gera maior produção de cortisol. Existe um feedback entre suprarrenal e hipocampo. Só que o cortisol aumentado, ele destrói a árvore neuronal do hipocampo. Certo? Então, se você não consegue desligar, e o hipocampo não funcionante, ele não desliga esse mecanismo, e você fica sempre superativo. Em um slide em seguida, eu vou mostrar o seguinte: o que acontece com os neurônios de uma pessoa depressiva? A pessoa depressiva, a árvore neuronal, os dendritos diminuem, principalmente do hipocampo e da amígdala. Né? Então, existe uma diminuição da árvore neuronal. Os antidepressivos, acupuntura, atividade física e outros, através de fatores neurotróficos, melhora essa performance. É por isso que, se você prescreve um antidepressivo, um tratamento para depressão, não vai esperar que o paciente melhore com uma semana, com 10 dias. 15 dias a 20 dias é que ele começa a melhorar. É quando começa a haver uma nova modulação neuroquímica, que eu vou mostrar em seguida. Um dos mais afetados é o hipocampo. Aqui, esse texto não vou ler, mas só queria mostrar essas imagens para vocês. Vejam aqui, por exemplo, ó, aqui é uma árvore neuronal normal. Aqui é de um estado depressivo. E aqui é de um estado tratado. Então, é isso aqui, mais ou menos, que acontece com a gente. Quando você está depressivo, ocorre um comprometimento da sua árvore neuronal. Os seus dendritos diminuem. É como uma árvore que cai suas folhas. Quando você se trata, quando você começa a se recuperar, os seus neurônios começam a se recuperar. Né? Ocorre a formação de novos neurônios. Antigamente achava-se que sistema nervoso lesado era irrecuperável. Hoje sabe que não é bem isso, que existe uma neuroplasticidade mediada por uma série de fatores. Então, é por isso que nós temos que dar um tempo à depressão. O que a indústria farmacêutica está tentando passar e ninguém tem certeza? É que os antidepressivos aumentam a neuroplasticidade neuronal, ou seja, aumentam a capacidade de multiplicação e de recuperação neuronal mediada por fatores neurotróficos, como o fator neurotrófico derivado do cérebro. Ninguém tem certeza disso, mas o fato real é que os pacientes tratados ou com antidepressivo ou com outras substâncias, com o tempo, melhoram essa árvore neuronal. E isso aqui é um exemplo mostrando aqui, ó, um indivíduo tratado, compare essa árvore aqui, esse neurônio com esse daqui. Isso aqui é uma árvore sem folhas, isso aqui é uma árvore com folhas. São esses neurônios funcionantes, são esses dendritos funcionantes que determinam a nossa performance. Só para fazer uma leve revisão sobre depressão. Eu achei interessante esse termo aqui, porque essa senhora falou assim: doutor, sabe aquelas árvores secas, sem galhos, sem folhas, mortas por dentro? Eu sou igualzinha.
estou morta por dentro. E eu achei essa comparação que ela falou das árvores, que, na realidade, se fosse feita uma análise do hipocampo dessa senhora, da amígdala, possivelmente ela ia encontrar que ela estava realmente sem folhas, né? É uma doença muito complicada, a depressão. Acredito que hoje que cerca de 15%, são dados um pouco antigos, eu já acredito que ela está entre 18% e 21% da população do mundo já está depressiva. Segunda causa do mundo de má qualidade de vida. A OMS acredita que a depressão será a segunda causa de incapacitação no mundo em 2020, superada apenas pelas doenças cardiovasculares. Um dado que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: 7%, pelo menos, dos pacientes depressivos se suicidam. Sem falar na questão do emprego, do trabalho, dos custos que a depressão causa, lembrar isso, 7% se suicidam. Isso é um caso muito grave. Eu fico preocupado, assim, às vezes, assim, por falta de habilidade nossa, a gente deixa passar alguns pacientes depressivos, que a hora de se tratar de depressão é na fase inicial. Doutor, estou ficando com fadiga, desanimado, sem vontade, já pode ser uma depressão se instalando. E, às vezes, a gente pega o paciente na fase moderada e grave, é onde esses pacientes se suicidam, né? Então, a gente tem que ficar muito atento. Até na própria acupuntura, se está fazendo acupuntura, não está resolvendo, ou, se você for qualificado, inicia uma medicação, um tratamento formal psiquiátrico para o paciente, ou encaminha, para não arriscar que esse paciente entre numa fase moderada e grave, que são muito mais complicadas, certo? Por que a pessoa entra em depressão? Obviamente que ninguém sabe. A psiquiatria, eu, quando fiz vestibular, na realidade, eu queria ser psiquiatra. Eu fiz vestibular para ser psiquiatra, e por isso que eu gosto dessa parte da neuroquímica. Acabei fazendo especialização em clínica médica, acupuntura, homeopatia, mas sempre com a psiquiatria na cabeça. Há alguns anos atrás, acabei fazendo uma pós-graduação em psiquiatria. Não sou psiquiatra, porque eu não tenho um título de psiquiatria. Mas eu acho que é uma coisa que mexe muito com você. Mas a psiquiatria dos últimos 50 anos caminhou pouco. A grande novidade foram os inibidores seletivos da serotonina, alguns antipsicóticos atípicos, e caminhou também na questão da descoberta da neuroquímica. Mas, em termos medicamentosos, de terapêutica, nós caminhamos pouco, né? Alguns ganhos importantes, mas que poderiam ter sido mais. Em relação, assim, o que causa determinada doença, então, estamos muito longe de termos uma noção. Existe uma personalidade depressiva. Algumas correntes da psiquiatria acreditam que existe aquela pessoa que tem uma predisposição, talvez, genética, de se tornar depressiva. Existe uma personalidade agressiva, ansiosa, possivelmente. A medicina chinesa também contempla isso. Com certeza, hoje, grandes grupos acreditam que os fatores predisponentes, ansiedade do dia a dia, competição, medo, as perdas sociais, né, a tristeza, a questão do relacionamento. Nós somos muito imperfeitos, inacabados, vaidosos e tolos, e vivemos brigando uns com os outros, e isso também, o relacionamento adoece as pessoas. Então, o que se acredita hoje, mais modernamente, é que o surgimento das doenças emocionais com ênfase na depressão surgiria em decorrência, talvez, de fatores genéticos, personalidades predispostas, fatores psicossociais. Eu acrescentaria algumas coisas, vou falar um pouquinho no fim: alimentação, inatividade física, sedentarismo, tudo isso, de alguma forma, nos desarmoniza e nos adoece. Eu coloquei esse filme aqui, que é um dos filmes que eu fiz lá no curso de formação em dor, que eu coordeno lá em Pernambuco, assim, para tentar mostrar. Esse conceito é o conceito mais simplório que tem da neuroquímica da depressão, onde acredita-se que a depressão seria o quê? Uma diminuição de oferta de neurotransmissores na fenda sináptica, né? Se você tem pouco neurotransmissor, como serotonina e noradrenalina, que são os mediadores, talvez, mais importantes na questão da sua emoção, do seu comportamento, da sua alegria, um pouquinho com a dopamina também, você adoeceria. Só que hoje sabe-se que isso aí é um mecanismo muito simplório. Eu vou mostrar para vocês para ajudar um pouquinho. Então, aqui nós temos o neurônio pré-sináptico, a setinha está enganchando aqui, neurônio pré-sináptico, neurônio pós-sináptico, fenda sináptica, esse roxinho aqui são receptores da membrana pós-sináptica. Aqui vai aparecer um pouquinho esse amarelinho aqui no canto, é a bomba de recaptura. Esse aqui é o neurotransmissor. Esse aqui são os íons, certo?
Eu vou mostrar o filme para vocês agora. Então, na depressão, a oferta de neurotransmissores é pequena na fenda sináptica, 15 que fenda sináptica, certo? É isso que acredita-se. Ninguém tem certeza ainda disso, não. Os mais modernos trabalham, não dá para você falar assim, a pessoa está depressiva porque o seu neurotransmissor está diminuído. Não existe evidência a esse respeito. Existem evidências indiretas, ou seja, sabe-se que uma pessoa está depressiva e você prescreve uma medicação, como os antidepressivos, que inibe a recaptação da serotonina, por exemplo, e ela aumenta, a pessoa melhora. Indiretamente, entendeu-se que, se você prescreve uma medicação, a serotonina na fenda sináptica aumenta, você melhora, entendeu-se indiretamente que ela deve estar diminuída. Mas não tem trabalhos conclusivos provando que nas pessoas depressivas existe uma baixa real de antidepressivos ou de neurotransmissores. Tá? Então, vocês estão vendo aí os neurotransmissores caírem na fenda sináptica, caírem na fenda sináptica, aqui mostrando como funciona. O neurotransmissor se acopla à fenda sináptica, tá? Ele se acopla aqui, aqui é um receptor de membrana, pós-sináptica. O neurotransmissor se acopla a esse receptor, abre o canal iônico e os íons entram. Esse íon pode ser positivo ou negativo. Se você entra um íon positivo, como o cálcio, como o sódio, você vai desenvolver uma neuroplasticidade excitatória. Se entra o cloro ou sai o potássio, você vai hiperpolarizar, tornar a célula mais negativa e diminuir a passagem do estímulo. Aí está mostrando isso, né? O neurotransmissor, o receptor se abre e entram os íons, mediado pelo receptor, certo? Aqui está uma vesícula sináptica se rompendo, está vendo? E o neurotransmissor caindo na fenda sináptica. Aí fala isso aqui, ó. Por sua vez, o sistema enzimático de degradação e as bombas de recaptura permanecem normal. Ou seja, se você tem menos neurotransmissor na fenda sináptica e a bomba de recaptura continua funcionando normalmente, ela vai recaptar mais neurotransmissor. E qual é o outro mecanismo de desativação dos neurotransmissores na fenda sináptica? É a monoaminoxidase. Veja, eu representei a monoamino com essa imagem aqui. Ó. Isso aqui é monoaminoxidase. O que ela faz? O neurotransmissor cai na fenda sináptica e a MAO vai lá e destrói. Destrói porque você não pode. Todo estímulo tem que ter um fim. O neurotransmissor cai, ativa aquela função, depois ele é destruído. Então, existem antidepressivos que agem aqui, eles inibem o mal. E existem antidepressivos que agem aqui, ó. Eles fecham, bloqueiam a bomba de recaptura. Se a bomba de recaptura não pode mais captar o neurotransmissor que está caído por aqui, ele vai se acumular mais na fenda sináptica e o indivíduo vai melhorar. Presta atenção. Aqui, vejam o mal, está vendo aqui, ó, o mal, ele se une, aqui, ó, ele se une e destrói. O mal se une ao receptor e destrói, certo? Esse é um dos mecanismos dos antidepressivos. Aqui é um vaso mostrando quando você usa um antidepressivo, ele cai na fenda sináptica, certo? Mostrando a destruição enzimática pelo mal, tudo isso aqui é as explosões. Então, os antidepressivos, já falei, eles promovem a conservação do neurotransmissor na fenda sináptica, inibindo a ação do mal, quer dizer, o mal, aqui está aparecendo o mal, que não está tão mal assim, ele não está mais destruindo ninguém, porque a pessoa tomou um antidepressivo inibidor do mal. Ou então, aqui está aparecendo uma bomba de recaptura bloqueada, ou seja, o antidepressivo tem essa função, ele bloqueia a recaptura, a bomba de recaptura. Então, o neurotransmissor que estava aqui na fenda sináptica ele não pode mais ser recaptado. Então, ele não volta mais para o neurônio pré-sináptico e se acumula na fenda sináptica e ocorre uma melhora da performance, certo? Então, esses são os mecanismos propostos, obviamente que são muito simplórios, as coisas não acontecem tão simploriamente desse jeito, existem os aspectos bem mais complexos que merecem ser estudados. Certo? Então, mesmo com poucos neurotransmissores, a sinapse melhorará a sua funcionabilidade. Certo? Então, é assim que
o mecanismo mais simplório explicado tenta explicar a questão da... Outro eu queria mostrar, só isso aqui, eu coloquei esse filmezinho aí, só para lembrar uma coisa. Quem menos prescreve ansiolíticos são os psiquiatras. Nós, clínicos, prescrevemos muito. Lembrar, o ansiolítico deve ser usado na fase inicial da depressão, porque naquela fase aguda, enquanto o antidepressivo funciona, é importante. Mas é bom lembrar, assim, que o antidepressivo, ele funciona assim, ó. Você ministra um antidepressivo, ele coloca, agindo sobre o receptor GABA, que é esse receptor ali, ele coloca cloro para dentro da célula. Se entrar cloro para dentro da célula, o que acontece? A célula fica mais negativa. E quando a célula fica mais negativa dentro, ela diminui a produção de potenciais de ação, fica menos excitável. Então, por isso nós ficamos relaxados. Há relaxamento muscular, a nossa excitabilidade diminui, nós ficamos mais calmos. Só que, em termos de depressão, sabe-se hoje que o uso continuado do antidepressivo, além da dependência física e mental, ele diminui a neuroplasticidade neuronal. Ou seja, ele minimiza os sintomas de ansiedade, principalmente, mas ele diminui a recuperação da depressão. Porque, para você se recuperar da depressão, você tem que formar novos neurônios, melhorar aquela performance, os dendritos, e parece que os antisseolíticos fazem isso. Piora esse mecanismo. Bom, então, passou agora, não sei se passou mais de um. Bom, então, aqui eu já falei, os mediadores bioquímicos. Então, eu já acredito que isso, né? Através de evidência indireta, haveria uma diminuição dos neurotransmissores na fenda sináptica. Então, o mediador mais envolvido seria realmente a serotonina. A ação do sistema de transmissores no cérebro se faz através de reduções, aumentos e equilíbrios. Por causa disso, não se pode dizer que, pelo fato de um aumento da oferta de serotonina na fenda sináptica melhorar o transtorno depressivo, que uma função diminuída seria a causa do transtorno, ou seja, existe essa evidência indireta, mas nós não temos certeza. Existe também uma série de evidências endócrinas, que eu já falei. Parece que aquele eixo hipotálamo hipofisário está comprometido, o cortisol dos pacientes depressivos está aumentado. Esse mesmo aumento ocorre em quadro de mania e esquizofrenia. Esse quadro é interessante, mostrando assim, quando você vai prescrever um antidepressivo, qual é o melhor antidepressivo? É aquele que age na serotonina? É aquele que age na noradrenalina, na dopamina? Aí tem um campo. Isso é muito difícil de calcular na prática clínica, mas agressividade, apetite, sexo estariam sob domínio mais da serotonina. Noradrenalina, concentração, interesse, motivação. Agora, humor depressivo, ansiedade, dores, perda de energia e cognição é do controle dos dois. E tem ainda a dopamina, relacionada ao prazer, né? A libido, a alegria. Certo? Então, o grande parte dos antidepressivos com menos efeitos colaterais agem basicamente na serotonina. São os inibidores seletivos da serotonina. O mais conhecido é a fluoxetina. Né? Mas tem trabalhos hoje mostrando que talvez os antidepressivos duais, aquele que age na serotonina e na noradrenalina, tenham talvez um pouco mais de ação em depressões rebeldes. Só revisando alguns sintomas da depressão: tristeza, melancolia, apatia, são sintomas afetivos. Indiferença afetiva, angústia, ansiedade, desesperança, baixa estima, sentir-se incapaz, autodepreciação, vergonha. Sintomas ideativos: pessimismo. O depressivo é um pessimista por natureza. Negativismo, arrependimento, remordimento, culpa, ideação de morte. Pensar assim, não é só se perguntar, o senhor está pensando em se suicidar? Às vezes o paciente começa a falar assim, não, eu pego o paciente e falo assim, não, é porque eu sou espírita e eu acho que eu estou evoluindo agora, porque eu estou achando tão sem graça a vida, eu estou pensando muito assim, que talvez eu vá me realizar muito mais na outra vida. Na realidade, ele já estava com a ideação de morte, e achando que ele estava evoluindo espiritualmente. Em 20 dias, ele está em depressão franca. Então, às vezes, você pode ver isso, né? O depressivo tem essa questão, ele perde a capacidade de concentração, a memória fica fraca. A memória relaciona-se diretamente com o hipocampo comprometido, a amígdala comprometida, obviamente que ele não vai poder ter. O depressivo tem dificuldade de tomar decisão. Ele
pensa, não toma, vai e volta. Então, uma anamnese bem feita é determinante. O depressivo tenta se isolar, ele é mais lento até para responder, para pensar, para agir, não tem iniciativa. Ele fala mais baixo, ele tem diminuição da produção, do fluxo e do tom da fala. Aumenta a latência de resposta. Ele vai responder, ele responde mais lentamente. Lembre-se aqui, eu acho que esses sintomas físicos já podem ser indicativos de uma depressão em fase de surgimento. Baixa energia. Às vezes o paciente chega, doutor, estou sentindo uma fadiga. Pode ser um fibromialgico. O cara pode ter síndrome da fadiga crônica. Pode ser um hipotiroideu, com certeza. Mas pode ser alguém entrando em depressão. Como é a questão do sono depressivo? Ele vai dormir tarde, acorda cedo, se sentindo mais cansado do que foi dormir. Eu durmo, acordo cansado. Não quer se levantar e fica se mexendo na cama lá, e sempre com aquela fadiga. E a fadiga permanece o dia todo, ela é pior de manhã. Alguns pacientes podem abrir o quadro só com dor de cabeça, dor abdominal, dor imprecisa, tensão muscular, alterações digestivas. Certo? Então, a depressão pode ser leve, moderada e grave. Obviamente que o ideal é que você pegue um paciente na fase leve. É aí que tudo funciona melhor. Fase moderada já é complicado. Fase grave, um clínico deve tratar um paciente na fase leve. O paciente entrou na fase moderada. Se nós não tivermos uma formação adequada, encaminhe o psiquiatra, porque esse paciente da fase moderada e grave tem uma boa chance de se suicidar, de comprometer sua vida. O paciente depressivo, ele fala assim, ele fica uma coisa de negação, ele começa a negar o emprego. E aquele meu emprego, nem pense em voltar para lá. Eu tive paciente depressivo que pediu demissão de emprego federal, ganhando R$25.000 por mês, porque dizia, não, aquele emprego me estressa. Só que depois, quando ele fica bom da depressão, ele fica, meu Deus, o que foi que eu fiz? Então, peça um paciente depressivo para nunca tomar decisões. Stop, tenha calma, espere melhorar, para ele não fazer besteira. Esse dado é preocupante. Pacientes, isso são dados americanos, isso. Pacientes adequadamente tratados. Tratamento por 6 meses, com dose adequada, levando à remissão. 5%. 95% é esse quadro aqui. Não procura ajuda, sem diagnóstico, diagnosticado, porém, sem tratamento, não há adesão ao tratamento e risco de suicídio. Então, existe um número enorme de pacientes assim. Lembre-se, são dados americanos. Você imagina o nosso paciente do SUS. Então, não vou entrar em detalhes sobre isso, mas lembrar que temos várias classes de antidepressivos, os tricíclicos continuam sendo os mais eficazes. O problema é que eles têm muitos efeitos colaterais e estão sendo mais evitados. Né? A mitriptilina, a nortriptilina, todos são muito importantes. A classe mais usada são exatamente esses aqui, os inibidores seletivos da serotonina. Foi uma grande conquista, porque eles são muito efetivos no tratamento da depressão e eles têm bem menos efeitos colaterais que os tricíclicos. Uma classe muito importante também são os duais, principalmente a venlafaxina e a duloxetina, são mais caros. Para quem faz clínica de dor, os duais são muito importantes, porque esses antidepressivos aqui, por exemplo, os inibidores seletivos, são eficazes na depressão, mas muito pouco eficazes em tratamento da dor. Cefaleia, fibromialgia e outras dores, muito pouco eficazes. Já os duais, não. Os duais, além de ter um efeito antidepressivo importante, porque eles agem tanto na serotonina como na noradrenalina, eles também têm efeito na modulação da dor, como a fibromialgia e outras dores de natureza crônica, certo? Esses são os mais importantes. Outro aspecto importante é isso aí. É bom dizer assim, lembrar, se você tem depressão, você tem duas opções, ou você se trata, ou você não se trata. Tem paciente, ele começa a tomar um depressivo, ele toma 15, 20 dias, começa a melhorar, não, eu já estou bem, para. Isso é terrível, porque ele vai piorar. Ou então o paciente maltratado, porque cada vez que a pessoa deprime, melhora, e tem um segundo episódio, o tratamento é mais demorado, a chance dele recair outra vez é muito maior. Então, se você tem um paciente depressivo em primeira crise, trate-o adequadamente,
porque para que ele não volte a ter crises, e a ter crise, e ter crise. Cada crise, cada recorrência, o tratamento é mais complicado e esse paciente vai sofrer muito mais. Eu vou tentar mostrar um pouquinho, só assim, o que acontece rapidamente. Essa imagem eu tirei do livro do Stahl. O Stahl é um psiquiatra muito importante, e o livro dele é muito bem ilustrado. Só queria mostrar o seguinte, ó, olha aqui, esse exemplo aqui, mostrando aqui, é um quadro de um paciente depressivo. Pessoal, isso aqui vermelhinho são os autorreceptores, certo? São eles que dizem assim, produza-se serotonina, produza-se noradrenalina. A serotonina e a noradrenalina, os neurotransmissores são produzidos aqui, ó, no corpo do neurônio, migram pelo axônio, vão para a terminação axônica e caem na fenda sináptica. E são esses autorreceptores que coordenam essa função. E na depressão, o que acontece? Ó, na tentativa de produzir, eles estão aumentados aqui. Essas bolinhas amarelas são os antidepressivos. São os neurotransmissores. A serotonina está diminuída aqui, por exemplo, ó, esse amarelinho. E esse aqui está aumentado. Isso aqui é uma imagem de um neurônio doente. Ou seja, autorreceptores aumentados, neurotransmissor diminuído. Olha aqui o neurônio pós-sináptico, como está. Ó. Ele está lotado de receptores pós-sinápticos, ou seja, na tentativa de compensar o que está acontecendo. Depois que você começa a tratar, lembra o seguinte, a autorregulação começa primeiro aqui, ó, nos dendritos. Os dendritos começam a se recuperar, né? A recaptura, aquelas bombas de recaptura começam a funcionar e o aumento da serotonina, ó, o aumento da serotonina começa a acontecer principalmente aqui em nível de dendrito, certo? É isso que acontece aqui, está vendo? E já começa a haver uma melhora desses receptores aqui, ó, certo? Olha agora o que acontece com o neurônio recuperado. Olha o que aconteceu. Esse amarelinho é o neurotransmissor, aumentou bastante, está vendo? Os autorreceptores diminuíram. Essa imagem aqui está mostrando o fluxo de mensagens que vai do corpo do neurônio para o axônio aumentou, os potenciais de ação aumentaram. E, consequentemente, a performance neuronal. Então, em consequência disso, o receptor pós-sináptico, os receptores diminuíram, está vendo? Tem um aqui, outro aqui, outro aqui. Ou seja, esse é um neurônio em recuperação. Ou seja, é isso que acredita-se que acontece quando você se trata da depressão. Pode ser com depressivo, pode ser com acupuntura, pode ser com atividade física, psicoterapia. Então, o paciente demora um tempo para recuperar, porque tem que ter uma nova remodelação. A partir do momento que esses impulsos começam a acontecer, a árvore neuronal começa a se refazer, os fatores neurotrópicos começam a ser liberados e o paciente começa a melhorar. Certo? Bom, eu vou falar um pouquinho das emoções e vou entrar agora na medicina chinesa, né? Isso aqui todo mundo já sabe, mente. Então, o chinês, eu sou fã da filosofia oriental, seja ela chinesa, indiana. Eu acho que os chineses e os indianos pensaram as pessoas, pensaram a mente da pessoa, pensaram o comportamento humano. Eu não vejo isso na psiquiatria. A psicologia tem uma abordagem, mas a psiquiatria ainda não tem assim. Eu não vejo assim, não estudo a psiquiatria. O que uma raiva causa ao indivíduo? Vocês já viram algum trabalho assim? Quais são as alterações neuroquímicas próprias do indivíduo raivoso? Quais são as alterações neuroquímicas de um indivíduo ansioso, de um indivíduo preocupado? A medicina chinesa, de uma forma empírica, experimental, conseguiu fazer isso de uma forma muito apropriada, né? Então, nós temos essa questão da alma etérea, né? Da alma corpórea, que uma medeia mais as questões mais emocionais, mais finas, e outra mais a questão somática da emoção mais corporal. Certo? Então, a alma corpórea assim, está mais com a coisa do sentido, a emoção, aquela emoção mais primitiva. E a alma etérea se relacionaria mais com nossos aspectos mais espirituais, mais puros. Vou passar isso aqui, que é besteira. Então, o chinês, naquela época, ele já imaginava que as nossas ingerências, o nosso comportamento, a nossa ansiedade, o nosso medo, a nossa agressividade, seriam responsáveis por grande parte dos nossos desequilíbrios emocionais
como a depressão. E lembrar, uma emoção pode agir tanto como fator de desequilíbrio, como fonte criativa. Tudo vai depender da forma que é usada. As emoções patógenas de excesso são estímulos mentais que perturbam a mente, a alma etérea e a alma corpórea, e, através delas, alteram o equilíbrio entre os órgãos internos e a harmonia do ti e do sangue. O estresse é uma causa importante de doença, que prejudica os órgãos internos diretamente, e o estado desse afeta o estado emocional, muito próximo do que se entende hoje como fatores geradores da disfunção emocional. Então, isso aqui você já sabe, né? O medo, a raiva. Vou falar, cada fator emocional desse desarmoniza um. O medo, obviamente, o medo desarmoniza a amígdala cerebral. A raiva desarmoniza o hipocampo, a preocupação, o córtex pré-frontal e assim por diante. O Chico não sabia nada disso, mas ele intuiu, não sei como ele conseguiu, que existiam fatores que desformatavam, desarmonizavam nossas funções internas. Certo? Eu acho interessante isso aqui. Segundo a tradição budista, a causa máxima do desejo, da doença é o desejo, isto é, o apego a objetos externos e outras pessoas, sempre querendo mais. Essa ânsia excessiva é um dos aspectos da alegria, faz com que ocorra a ascensão do fogo do coração e esgotamento da mente. Então, as pessoas estão sempre querendo mais reconhecimento. Ela tem um carro, ela quer ter um carrão. Ela tem uma casa, quer ter uma casa de campo. Ela quer isso. Então, a mãe, o filho faz curso de inglês, francês, alemão, russo, chinês, tá, sabe? Isso tudo vai desarmonizando as pessoas. A gente está muito preocupado com o que os outros acham e, às vezes, influencia até na criação dos nossos filhos. Né? A raiva, né? O chinês valorizou demais a raiva. Eu não entendo assim como uma pessoa pode se dizer saudável com raiva. Não é raiva, explosão, raiva, ressentimento, mágoa, inveja, né? Hoje, nós, nesse estágio espiritual medíocre que nós ainda vivemos, somos invejosos, né? Somos rancorosos. Então, difícil alguém encontrar saúde se não consegue. Não é fácil. Às vezes, quando nós somos ofendidos, nós temos enorme dificuldade de nos apegarmos disso, mas o chinês sempre valorizou. Há milênios atrás já falavam da raiva como um dos mais importantes fatores de desarmonia interna. A depressão pode surgir por conta de uma raiva contida. Veja que interessante, modernamente sabe que uma das estruturas mais afetadas no estado depressivo é o hipocampo, que é o modulador da raiva e da memória. Certo? Alegria. E a alegria da doença, alegria saudável, não. Mas, hoje, assim, as pessoas assumem um cargo, ele é assessor, do assessor. Ele já fica diferente. Ele já está diferente, ele já não trata você do mesmo jeito. Ele já está importante. Então, e se algumas pessoas começam a se destacar, e elas começam a ficar diferentes. Elas começam... O seu eu começa a aumentar muito, elas perdem a capacidade de falar em nós, só fala eu. Então, isso é uma alegria excessiva. Eu me lembro, os mais jovens não sei se lembram, mas quando o Collor assumiu o poder, o Collor parecia um oficial da Gestapo, né? Ele andava duro, né? E eu me lembro quando o Collor foi assinar forçadamente sua renúncia. Então, ali mostra os dois estágios da alegria excessiva que perturba a mente das pessoas e faz elas perderem a capacidade de relacionamento normal. Essa coisa de relacionamento dela com ela mesma, a noção, fica aquela pessoa sem noção. Então, a alegria que vocês falavam, a alegria patológica é essa. Preocupação. A preocupação do dia a dia, com certeza, compromete esse sistema chamado PI, e por tabela afeta feio, e nós vamos adoecendo. Muito comum hoje em dia. Doutor, eu assumi um cargo novo e agora eu estou preocupado demais. E essa preocupação está me consumindo. Daqui a pouco ela está doente. Preocupação. Existem pessoas que, por conta de desequilíbrios internos, vivem frequentemente preocupadas, mesmo acerca de incidentes de pouca importância. Essa preocupação gera ansiedade, e essa ansiedade pode gerar um quadro chamado ansiedade generalizada. Se você vê a relação chinesa entre Pi e Fei, que é preocupação e ansiedade, é muito próxima, e a preocupação continuada gera ansiedade. Tristeza, né? Lembrar, depressão não é tristeza. Então,
Você perde um ente querido, você perde um cargo, você perde um emprego, você fica triste. Isso é normal. Agora, minha mãe morreu, eu vou ficar rindo, aí eu sou maluco, né? Agora, se eu vou ficar chorando durante um ano, tem que pensar. Então, depressão é outra coisa, mas a tristeza relacionada à fé e à medicina chinesa é um dos grandes fatores desarmonizadores da nosso equilíbrio emocional. E o medo, né? O medo, tanto o medo continuado como o estresse agudo do medo, é um dos fatores que mais compromete a nossa dinâmica, age diretamente na amígdala cerebral, perverte nossos neurotransmissores. Na medicina chinesa, compromete Shen, nos torna mais fracos, menos decididos, menos capacidade para o enfrentamento. Esse trauma que eu falo aqui é o estresse pós-traumático. Você deve conhecer, se não aconteceu com vocês, a pessoa sofre um assalto, ela sofre um trauma grande, ela fica com medo de sair de casa, com medo de dirigir, com medo disso, com pânico, porque esse medo agudo, na medicina chinesa, compromete Shen. Na neurociência, sabe que ela pega cheio o hipotálamo, principalmente a amígdala cerebral. E o amor desequilibrado, né? Quantas pessoas matam esse amor? É difícil você imaginar uma pessoa que foi traída, né? Foi trocado por outro, jogado no lixo, e daqui a pouco vai dizer, não, eu perdoei meu marido ou perdoei minha esposa. Não é tão fácil assim, né? Na teoria é tudo fácil. E esse desejo que eu acho interessante, né? Quantas pessoas são assim? Esse desejo, né? Refere-se a um estado de desejo permanente que nunca é satisfeito. Desejo de reconhecimento. E, assim, quem participa de sociedade sabe como isso é complicado. As pessoas, todo mundo quer ser reconhecido a toda hora. Só que isso todos nós somos assim. Todos nós somos um tanto medíocres. Só que uns são mais e outros são menos, né? Tem pessoas que estão tentando o tempo todo ser reconhecidas. Tudo que elas fazem, elas estão buscando um reconhecimento. Eu tinha um colega que dizia assim, olha, se quiser conseguir alguma coisa com fulano, diga que ele é ótimo, que no outro dia ele vai fazer o que você quer. Então, tem pessoas que estão... Isso é um fator de adoecimento, porque ela não vai estar... Como ninguém consegue ser reconhecida toda hora, isso faz com que essas pessoas adoeçam. Então, isso é um aspecto muito importante. O desejo poderá gerar fogo em Shin ou deficiência em Shin, depende da condição básica do indivíduo. Então, nós temos que trabalhar nós a questão de sermos reconhecidos, termos aplaudido o tempo todo. A culpa. Vocês viram como é olhado um culpado? Se você fala com uma pessoa que está errada, está culpada, ela não olha para você, não. O olho dela fica mudando de posição. Então, às vezes, se você fala com uma pessoa uma coisa que mexe na ferida, ela fica agressiva, ela chega a agredir você. Então, o culpado, ele se torna agressivo, compromete Gan, né? E os padrões? Padrões de harmonia. Então, eu não vou falar com isso. Eu listei, toda aula que eu dou, eu não olho no livro, eu procuro em vários autores, em trabalhos. Então, esses são os padrões mais relacionados à depressão. Só vou citar que isso aí tem em livro, eu vou mostrar o que eu faço no fim. Então, o padrão mais importante para a medicina chinesa relacionado com a depressão é estagnação do Qi de Gan. Causa ressentimento, mágoa, ira, inveja, principalmente, né? Estagnação do Qi de Gan, com os pontos clássicos para tratar a estagnação do Qi de Gan. Isso aí não tem nenhuma novidade, isso aí todo o livro tem, eu só fiz citar para vocês verem, certo? Ansiedade prejudicando o Shin, foi outro padrão de harmonia muito envolvido em fenômenos de emoção e depressão. E tem esses pontos aqui que eu considero talvez um dos pontos mais importantes da depressão, que são 7 do coração, 15 remai, 14 remai, pericárdio 6. Esses pontos não podem faltar num tratamento de depressão. Deficiência de Shin Pi é outro padrão muito importante, né? Preocupação, a emoção de Shin, a preocupação de Pi, acabam desarmonizando o sistema com seus pontos clássicos para tratamento. Tá? E deficiência do Yin de Gan, que é um dos padrões muito frequentes, mas, na verdade, não é só deficiência de Yin de Gan e de Shen, que talvez seja o padrão mais comum em mulheres, principalmente depois dos 50 anos, quando a essência e Shen começa a diminuir. Nós, homens, também, mas as mulheres têm mais frequentemente esse quadro. Nós, homens, temos mais disfunção de Gan e outros padrões de Shin. E o princípio de tratamento é tonificar o Yin, equilibrar as emoções. Os pontos clássicos são esses aí,
Vou esperar um pouquinho para estão fotografando. Obrigado. E eu coloquei assim, minha esposa e eu estamos escrevendo um livro, que nós vamos lançar, que vai ser Condutas em Acupuntura, que nós somos contra essa coisa assim, a escola de fulano faz assim, a escola de Beltrano faz assim, a escola... Isso gera uma confusão enorme. Nós estamos pegando os vários livros da medicina chinesa clássica e estamos tentando um padrão. Qual é o padrão de tratamento? O que é que os vários autores dizem em relação a isso aí? Então, esses são os pontos clássicos que eu uso na prática para tratar a depressão. São pontos que eu boto primeiro na região ventral e na região frontal. Esses últimos aí, bexiga 44, 47, 49, 52, fazem parte daquele segundo ramo da bexiga. Eu uso, coloco o paciente deitado de barrigazinha para cima, e depois faço... Não existe nenhuma chance de você tratar um paciente de depressão nesse esquema de convênio, onde você leva... É um enfiador de agulha rapidamente. Paciente de depressão, conversar com ele, diagnosticar, faz a acupuntura na região ventral, na região dorsal, no mínimo 2 vezes por semana, 20 minutos de um lado, 20 minutos do outro. Certo? Se ele não melhora... Bom, esses são os pontos os pontos da segunda... São pontos que eu considero hoje muito importantes no tratamento de depressão. São esses pontos que estão no segundo ramo da bexiga. Né? Não vou poder, já faltam 15 minutos, vou ter que andar um pouquinho. Né? São todos eles importantes. Eu, na minha experiência, eu acho muito importante usar esses pontos. Vocês podem experimentar. Todos eles têm funções específicas. Todas essas funções são relacionadas à emoção. Esse 52, então, em relação à força de vontade, a Shen, a essência, a determinação, acho são pontos muito importantes. Se você faz acupuntura clássica, o paciente não melhora, eu uso eletroacupuntura. O meu primeiro aparelho de eletroacupuntura eu comprei em 1982. Era o MH3 da Energia Yang. Se o paciente não ficasse bom, ele entrava em pânico. Era desse tamanho. Assim, parecia uma bomba atômica. Então, eu comecei a usar. Eu digo para vocês hoje com certeza. Existe uma enorme diferença entre você fazer acupuntura só e fazer eletroacupuntura. Os ganhos são reais. A minha prática clínica, de vários colegas diz isso, e as pesquisas que eu vou mostrar a seguir dizem a mesma coisa. O estímulo elétrico continuado é um determinante de melhora no tratamento com a acupuntura. Eu faço eletroacupuntura, onda dentes dispersa com baixa frequência, 2,5 Hz, 2,10 Hz, nesses pontos aí. F3, BP6, que vocês estão lendo aí, não preciso repetir. Outra opção. Qual o melhor tratamento? Eu gostaria muito de dizer para vocês que o melhor tratamento que eu acho para a depressão é acupuntura. Não é. Eu não acho que exista nada mais eficaz para a depressão que os antidepressivos. Tem trabalho que diz que a fluoxetina tem efeito placebo. Isso é conversa. Na realidade, os antidepressivos são muito eficazes. São muito eficazes. Eu, particularmente, uso alguns que eu acho que tem o citalopram, o escitalopram, né, a sertralina, a venlafaxina. Então, eu acho nada é melhor do que antidepressivo, na minha opinião. Outra coisa, atividade física. Eu pego o paciente. Hoje está provado que a atividade física aumenta os fatores neurotróficos derivados do cérebro, aumenta a neuroplasticidade neuronal. É um dos aspectos mais importantes na depressão. Todo paciente meu depressivo, eu oriento e cobro a atividade física. Não é fácil, mas é um dos fatores importantíssimos. A alimentação... A alimentação é fundamental. Eu tenho uma aula só sobre isso, que eu preparei com muito cuidado, mostrando que determinados alimentos diminuem a formação dos fatores neurotrópicos derivados do cérebro, influenciam no fator de transcrição gênica, diminui a neuroplasticidade, como o açúcar refinado, a gordura saturada, a gordura trans. Tem muito, nessa aula que eu mostro, olha, são tantas referências importantes. Então, uma alimentação equilibrada, tirando esses fatores, é fundamental na recuperação de inúmeras doenças, incluindo a depressão. E, para terminar, eu vou mostrar as evidências científicas.
Todos esses trabalhos que eu fiquei selecionar, fui ajudado pelo colega do NAPA, foram trabalhos duplo cego, randomizados e controlados, certo? Esse primeiro trabalho aí é outro trabalho que mostra a eficácia da acupuntura no tratamento da depressão. Presta atenção. Trata-se de um estudo comparativo entre os efeitos antidepressivos da acupuntura e os da paroxetina no tratamento da depressão. 60 pacientes foram selecionados de acordo com os critérios estabelecidos e feita a avaliação, foi a escala de Hamilton, por escala apropriada, e antes e depois do tratamento. Dos 60, 12 desistiram. Os resultados mostraram que houve melhora significativa em ambos os grupos após 24 semanas de tratamento. A conclusão chegada foi que a eletroacupuntura se revela uma técnica eficaz no tratamento de depressão. Quase todos os trabalhos que falam de depressão mostram que a eletroacupuntura é muito mais eficaz do que a acupuntura simples. Esse eu achei o trabalho mais interessante, porque ele fala exatamente assim da questão da depressão e dos fatores neurotróficos derivados do cérebro, né? E vou mostrar aqui para vocês. Ó. Estudos pós-mortes indicam que o fator neurotrófico derivado do cérebro, que é o GDNF, encontra-se diminuído em cérebro de pacientes deprimidos, o que justifica o comprometimento da plasticidade neuronal dos membros. Ou seja, assim, fatores neurotróficos entram no citoplasma, influenciam o núcleo da célula, agem no fator de transcrição gênico e induzem a formação de novas proteínas e estabelece uma nova realidade plástica, estimula a plasticidade, certo? Então, esse trabalho foi para saber, será que a acupuntura influencia isso? Esse ensaio prospectivo e randomizado fez um estudo comparativo entre os efeitos antidepressivos da eletroacupuntura e da fluoxetina, com foco no nível sérico do GDNF. Dos pacientes selecionados, 25 foram tratados com acupuntura nos pontos, do 20 e E36. 16 foram tratados com eletroacupuntura nos pontos, F3, pericárdio 6 e coração 7. 25 pacientes foram tratados com fluoxetina. O tratamento durou 6 semanas. Os resultados mostraram que tanto os pacientes tratados com eletroacupuntura como com a fluoxetina tiveram uma boa resposta. A eletroacupuntura mostrou vantagem na regulação da produção de GDNF em relação à fluoxetina. Um grande ganho isso, né? Lembre-se, quando você faz acupuntura continuadamente, existe a somação de estímulo. Eu também tenho essa aula, que é a expressão genética da acupuntura. Quando você estimula aquilo ali, você, através daqueles genes C-FOS e C-JUN, você estimula, através de segundo mensageiro, uma nova transcrição gênica. Porque, pergunta assim, por que o cara tem cefaleia há 40 anos, faz acupuntura e esse efeito permanece? Permanece por transcrição gênica, gerando uma nova memória, uma nova formação, através do C-FOS e C-JUN. Certo? Lembre-se que, além da acupuntura e dos antidepressivos, um dos aspectos mais importantes no estímulo da produção de fatores neurotróficos é a atividade física. Você sabia, por exemplo, se você procurar um consenso mundial para tratamento da fibromialgia, padrão ouro, o único que é consenso no mundo é você, atividade física. O resto, tudo, conjecturas. Na depressão, está ficando quase a mesma coisa. E outro estudo comparativo com a paroxetina. Vou mostrar aqui para não perder mais tempo. O estudo contou com 160 pacientes. 48 receberam tratamento com paroxetina. 54 foram tratados com paroxetina e acupuntura. E os 58 com acupuntura e paroxetina. Todos foram avaliados. O estudo durou 6 semanas e os resultados mostraram que o grupo que associou acupuntura e paroxetina obteve resposta clínica de 69,8%. A associação de eletroacupuntura e paroxetina, 69,9%. E paroxetina isolada, 41%. Ou seja, hoje sabe-se que a associação de antidepressivo com acupuntura, eles se potencializam. O estudo feito com mais propriedade foi feito com a amitriptilina. Coloquei até essa questão na prova de título. Então, sabe-se hoje que, pelo menos, a amitriptilina aumenta a performance quando associado com a acupuntura, certo? 4 semanas de acompanhamento para o término do tratamento mostrou que os que fizeram uso da acupuntura continuavam a mostrar excelente melhora, ao contrário do que usaram a acupuntura simples, mostrando que
de alguma maneira, a eletroacupuntura tem feito mais duradouro, possivelmente porque ela influencia muito mais na questão, aquela questão da manutenção, da transcrição gênica, do CFOS, do jejum, e melhora mais a plasticidade. Isso aqui é um tratamento da depressão maior em mulheres. Certo? Esse trabalho foi para verificar o efeito da acupuntura em mulheres com depressão maior grávida. Foi esse autor aqui, inclusive de Harvard, ele incluiu vários trabalhos de qualidade, né, e se baseou em 6. Com base nos 6 estudos selecionados, ficou evidenciado que existem evidências de alto nível para apoiar o uso da acupuntura no tratamento de depressão maior em mulheres grávidas. Certo? Esse aqui é um trabalho um pouquinho mais complicado, mostrando pacientes que têm avaliação feita da acupuntura sobre a fadiga, sono de pacientes em tratamentos para o câncer de mama, que vivenciavam dor articular, resultado inibidor da aromatase, é uma droga que se usa no tratamento dessas pacientes. E esses pacientes desenvolvem disfunções, já estavam com depressão e desenvolveram também disfunções articulares. E o trabalho mostrou que a conclusão foi que a eletroacupuntura resultou em melhora significativa na fadiga, ansiedade e depressão, quando comparado com o grupo placebo. Sobre o sono, o resultado não foi significativo. Foi publicado no jornal, na Revista Americana de Câncer. Certo? E, para terminar, isso é um trabalho de um colega nosso, o Dr. Márcio Dias, se ele está presente, que ele fez um trabalho para avaliar o efeito da eletroacupuntura em estudantes de medicina. Né? 83, ele selecionou 83 estudantes, um grupo com a eletroacupuntura, o segundo sham, que é a acupuntura falsa, e o terceiro grupo não tratado. Foram realizadas aplicações uma vez por semana durante 3 semanas. Embora o grupo placebo tenha apresentado alguma melhora, os resultados revelaram que o grupo tratado com a eletroacupuntura obteve melhora significativa relacionada a distúrbios emocionais. Ou seja, hoje as evidências científicas referendo a acupuntura como um bom tratamento para a depressão. Nós temos que ter bom senso e saber quando fazer acupuntura só, quando fazer acupuntura associada com antidepressivo, né? Quando fazer só o antidepressivo, quando encaminhar psiquiatra, quando nós devemos tratar, para não incorrermos em erro. Na prática, acupuntura bem feita, antidepressivo bem prescrito, atividade física, alimentação, psicoterapia, principalmente a psicoterapia comportamental, exerce um excelente resultado. Muito obrigado.